Boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos que conseguiram estar aqui. Boa noite. Boa noite. Saibam que eu entendo a dificuldade e sei que no meio de um feriado, né, fazer uma aulinha não é algo, não é algo fácil, mas, meu, muito obrigado, vocês todos conseguiram estar aí com a gente. Saiba que é uma honra mesmo. Bom, eu queria falar que na semana passada a gente tinha definido o que seriam as pedras pretas que a gente ia trabalhar, pedras de proteção, mas a gente recebeu algumas pessoas falando assim, se a gente não podia falar de pedras da energia Pascal, né? Energia de renovação, energia que vai ser o que vai ser, que foi o norte dessa semana, né? E que vai ser até domingo uma energia que vai estar atuando de forma intensa, né? Em todo o planeta, na verdade, né? Então, por isso, toda uma egrégora, né, de renovação, de renovação da fé, de transformação de energias, né, que estão ali para evoluir. Então, é isso que a gente vai tratar hoje, tá bom? Por isso que a gente fez essa mudancinha. Espero que vocês entendam. Bom, primeira coisa que a gente vai falar é basicamente sobre o que é a Páscoa, né? O que é a Páscoa, né? Que é essa festividade que ocorre nesse período do tempo, né? Nessa época do ano? Bom, e basicamente a Páscoa é uma data que a gente celebra a crucificação, morte e principalmente a ressurreição de Jesus Cristo, né? Que é o milagre dele sobre a morte. Então, Jesus Cristo, depois de 3 dias no Calvário, ele conseguiu, né, vencer a morte, ressuscitar. E só para vocês entenderem a complexidade que é aceitar esse milagre. Na época de Jesus Cristo, era todo mundo, a maioria das pessoas que estavam lá, reconheciam que Jesus Cristo era um grande profeta, um homem sábio, um homem da luz, um homem que por onde passava emanava amor, né? Todos tinham clareza que Jesus Cristo era essa alma maravilhosa, mas muitos acreditavam que ainda assim ele era um homem, né? Então, quando é outorgado, quando é comprovado que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, isso muda, como que eu vou dizer? Muda o patamar sobre o que as pessoas acreditavam desse grande profeta. A partir daquele momento, Jesus Cristo é considerado e validado como o Filho de Deus. Vocês conseguem entender o que é a Páscoa? Qual é a renovação que isso promove? É outorgar, né? É ter total ciência e total fé de que Jesus Cristo é Filho de Deus. Isso mostra para gente que é a importância dessa Páscoa, né? Desse hoje chamado de feriado, né? Mas dessa época que os cristãos, né, acreditam. Então a gente entende que essa época é uma época que traz esperança, é uma época que traz renovação, uma época que traz reflexão, sabe? Uma reflexão íntima, uma reflexão interna. Então, é esse o grande simbolismo que a Páscoa tem para a gente, tá? É, e aí a gente começa a falar, tá bom, mas o que é essa energia, né? Porque pensa que nós somos energia, né? Então, o que é essa energia que está atuando, né? O que é isso? E aí a gente vem explicando aqui. O que é energia Pascal? Só para vocês entenderem, a Páscoa, ela é um evento, né? Ela é uma data que ela é comemorada por milhões e milhões de pessoas. Então, para vocês entenderem o tamanho da profundidade e do gigantismo que essa data promove,
tá? E aí, o que seria, basicamente, essa energia? Então, basicamente, são interligadas, mas três grandes pontos, né? Primeiro, a energia de fé, uma energia de conexão com essa divindade e de é, um sentimento de refinar, né? Um sentimento de eu revigorar, de afinar essa conexão com essa divindade, tá? Isso é muito importante para o nosso processo, porque lembrem, né? Quando a gente está falando dessa energia, nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas refinando, se reconectando e de alguma forma evoluindo, tá? Uma outra energia muito atuante seria o da reflexão, né? De eu voltar para dentro, de eu voltar para o meu eu e entender que, meu, esse cara, Jesus Cristo, ele veio para esse mundo e se sacrificou, se doou, mas se doou de corpo, mente e alma, literalmente, né? Ele morreu, ele passou pelo todo o processo da sua morte e através dessa morte ele conseguiu que a gente a gente conseguisse a remissão de todos os nossos pecados. Olha a potencialidade que esse ser veio fazer, né? Então, nessa época, a energia é muito relacionada a fazer uma reflexão, uma um pensamento mais íntimo, sabe? Um voltar para dentro, voltar para minha casa, para o meu templo e entender o que foi feito, entender a profundidade desse amor, esse amor que primeiro Deus abrindo mão do seu filho, passa para ele passar por todo esse sofrimento e depois ele, enquanto ser, né, que se doou de corpo, mente e alma simplesmente para ajudar os seus irmãos. Olha o quão profundo é isso. E é esse que é o processo que essa energia traz. Essa energia de eu refletir, um pouco mais introspectivo, ir para dentro e entender, será que eu estou cumprindo o que o Messias veio fazer? Será que eu estou cumprindo, né? Amenizando o que foi feito por ele, né? Será que a minha vida está sendo tão correta, tão coerente? É esse o grande ponto dessa energia. Uma outra energia que a gente usa muito também é a energia de transformar. Então, nessa época, eu renovo, eu transformo os meus credos, as minhas crenças e me aprofundo ainda mais na minha religiosidade e na minha espiritualidade, né? Lembrando que nós, enquanto seres humanos, não ficamos parados, ficamos num eterno ciclo, né? E que o renovar, o transformar é uma, como que eu te falo? É uma energia muito atuante nesse mundo e ela é muito intensa nesse trabalho, tá? Nesse período do ano, nessa época festiva, ela é muito ativada. Então é uma energia boa para ser trabalhada, tá bom? Agora, refletindo sobre isso, lembra que são milhões e milhões de pessoas com essa energia vibrando e emanando esse tipo de energia. Olha a potencialidade que isso tem para nós que somos curadores, para nós que queremos de alguma forma edificar, crescer. Por isso que é tão importante, tão bom a gente fazer esse tipo de trabalho nessa época do ano, porque eu consigo me conectar com essa egrégora que ela é gigantesca. Uma egrégora que está se conectando ainda mais com as suas divindades, uma egrégora que quer se reformar, que quer se transformar, uma egrégora que só quer coisas positivas. Então, essa energia a gente consegue potencializar. E ela é ótima para quê? Para eu fazer conexões com os meus guias, com os meus mestres, com os meus
com os meus, né? Com os meus tutores espirituais. E também excelente para energias de cura. Então, se eu quiser fazer uma mandala de cura, se eu quiser fazer uma egrégora de cura, eu vou estar vai estar muito potencializado nessa época do ano. Uma outra energia que é muito bom você trabalhar nesse período é a energia de paz. E a gente pode começar fazendo essa mandala, essa emanação, através de hoje eu vou cuidar da minha rua. Então eu vou fazer uma mentalização para que todos que moram nessa minha rua sejam abençoados, que eles consigam ter paz interior, que eles consigam ter serenidade no seu caminhar. Aí depois eu posso começar a falar do meu bairro, que o meu bairro seja pacífico, calmo, que as pessoas que ali consigam se entender de forma salutar, de forma boa. Aí eu passo para minha cidade, e depois eu passo para o meu país, e depois eu passo para o mundo, e depois eu passo para todos os seres que estão aqui, vivos ou não, encarnados ou desencarnados. Essa energia, né, de paz, de comunhão entre povos, ela está muito ativada nesse período. Por isso que ela é tão importante. E se a gente fizer hoje, né, nesse período, principalmente a partir de hoje, que foi o dia que Jesus morreu, né, até domingo, que foi o dia que ele ressuscitou, é muito legal fazer nesse período, porque mostra não, a gente acaba se conectando com esse tipo de energia. E isso vai potencializar ainda mais os meus desejos, o que eu estou mentalizando, o que eu estou pensando, tá? Essa energia pascal, ela merece ser muito apreciada, tá bom, gente? Agora eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né? O mundo mais cristalino. E fala um pouquinho sobre o espectro violeta, né? E um pouquinho, depois eu falo um pouquinho sobre a ametista. Mas só para vocês entenderem, né? Que como Deus é o todo, né? Então a gente colocou essa frase aí: Eis que faço nova todas as coisas, né? Então Deus está em tudo, reformando, transformando e com um sentimento de pertencimento, tá? Isso é bem legal. E o espectro violeta consequentemente, a ametista, ela vai trabalhar muito esse tipo de transformação, essa energia de mudança, tá? Vou falar um pouquinho agora sobre o espectro violeta. Bom, a violeta, né? Ela é chamada de violeta, mas também pode ser chamada de lilás. Ela é uma cor que ela vai trabalhar muito a parte de é, transformação e transmutação de padrões. Além de estar muito atrelado a divindades, tá? Ela é uma cor que ela vai trabalhar muito a passagem de, como que eu vou falar? Do meu estado mental, do meu estado físico, tá? Ela vai passar do meu estado mental, por exemplo, de um estado negativo, de um estado que eu estou abalado emocionalmente, para um estado positivo, onde eu estou equilibrado. Então, a cor violeta, ela trabalha muito esse espectro de eu me ter uma estabilidade, tanto quanto às minhas emoções, quanto ao meu pensar, tá? Tanto no meu campo mental, quanto no emocional e também no campo espiritual. É isso que ela promove, uma estabilidade, um equilíbrio. Ela é uma cor, né? Basicamente o violeta é uma cor que ela traz silêncio, silêncio da mente, silêncio do meu sentir e me promove com isso paz interior, tá? Ela é uma tremenda cor para eu me acalmar. Então, pessoas que estão passando por questões de eh, ansiedade, de estresse, pessoas que estão com o mental, principalmente, muito agitados, é interessante deixar uma ametista próximo, sabe? Deixar esse espectro, essa cor, fazer parte da vida dessa pessoa, porque ela vai promover
essa calma, ela vai promover esse equilíbrio e principalmente essa paz interior. Obrigado. É uma cor que ela ajuda muito em transformar e transmutar padrões repetitivos. Então, aquela pessoa que está o dia inteiro pensando a mesma coisa, que não consegue mudar a chave, não consegue dar o próximo passo, não consegue sair desse ciclo vicioso, isso a gente fala tanto no pensar quanto no sentir, tá? São essas duas esses dois âmbitos que esse espectro vai trabalhar. E ela promove o quê? A limpeza desse padrão. Ela vai promover a limpeza desse padrão. E aí com isso que ela ajuda? Ela ajuda a diminuir esse processo de angústia, de neuroses, de sentimentos ruins como ódio, medo, caos e traz paz, de um modo geral. Ela vai trazer paz, purificação das emoções, o renovar desses padrões para coisas que te equilibram, coisas que te edifiquem, sabe? Isso ela promove de forma muito serena, muito tranquila. Já na parte espiritual, como a gente falou, essa cor, ela tem uma conexão muito intensa com a espiritualidade de um modo geral, tá? Então ela vai promover essa parte de eu me conectar com essas energias, com esses guias, com esses mentores de altas de altas vibrações, esses mentores que vêm para me guiar e me orientar e me fazer evoluir, tá? Esse é um grande ponto dessa cor, porque ela promove, primeiramente, uma é, aumento da minha vibração. Ela promove que a minha vibração se eleve, porque eu só vou conseguir fazer tudo que eu te falei para vocês e me equilibrar, trazer paz interior, se eu conseguir subir a minha vibração, tá? Então essa cor ela vai promover exatamente isso, o subir da vibração e aí sim eu consigo me acalmar o meu pensar e o meu sentir, aí eu consigo ter paz interior, aí eu consigo ter conexões que me façam edificar, sabe? Essa é a função desse dessa desse espectro. E aqui eu mostro para vocês qual é o tamanho, né, dessa conexão, o tamanho desse espectro, né, desse espectro, dessa cor. E a gente vê que ela está nos níveis mais altos, né, de conexões mais altas. Então a gente vê assim coisas ruins, né, nas cores mais densas, e aí a gente vai subindo e vai crescendo e vai evoluindo, né, nesse processo, até chegar no lilás com essa cor altíssima e mostrando todo o desenvolvimento e todo o nível energético que essa cor promove. E agora eu trago para vocês, né? Só voltando um pouquinho na figura, gente, qual que é o mais baixo aí do Mais baixo seria o vermelho. vermelho? Qual que é a correspondência? Assim, só para a gente entender. O vermelho, aqui são níveis de consciências e níveis de emoções, né? Então, o vermelho, quando ele estiver desequilibrado, ele traz aquele sentimento de vergonha, aquele sentimento de culpa, ele desequilibrado, tá? No positivo, ele vai trazer força, garra, vontade, principalmente coisas mais mundanas. E aí a gente vai subindo, né? Como uma grande pirâmide de evolução, que nem o desenho mostra, né? Vai subindo. Então, nas cores que eu tiver desequilibrado, então, quando eu tiver com o meu chakra solar desequilibrado, eu vou ter desespero, eu vou ter tristeza. Mas ele equilibrado, ele me traz alegria, me traz. No 540, né? Isso, ele vai me trazendo alegria. E assim eu vou fazendo, né? Eu vou me equilibrando e vou crescendo e vou mudando o meu padrão vibratório até chegar no lilás. Então, o lilás, o Esse violeta, violeta, né? né? Seria o último nível de evolução,
tá? E mostra que quando eu chegar nesse nível, nada que está embaixo me abala. E eu consigo efetivamente ter a paz de espírito que todos procuram. E por que que a gente está associando isso aqui com a Páscoa? Porque ela, uma energia que ela vai trabalhar é essa renovação, esse transformar e também essa parte de eu me conectar e refinar essa minha comunicação, né, com o divino. Então eu estou me renovando, eu estou tirando padrões que eu não quero mais carregar e esse período ele é propício para isso, eu me renovar, né? E também estou me conectando, refinando essa minha conexão com o divino, com o Deus que eu chamo, com o Deus que vocês chamam, mas, né, fazendo essa conexão com as minhas divindades. É por isso que a gente atrela o lilás, né, a energia pascual, porque é exatamente o que os dois lados, né, promovem, né, renovação e conexão com a fé. Posso associar também com o raio de Saint-Germain? Pode sim, pode sim, porque São Germain ele vem exatamente, ele é o principal divindade do trono dessa cor, né? Então ele é uma energia que trabalha também o renovar, o mudar, o equilibrar, né? Então por isso que eu posso muito estar totalmente conectado com São Germain. Bom, obrigada. Nada. E aqui a gente vem mostrar para vocês como que seria uma meditação, uma mentalização, aonde eu consigo ativar essa conexão com Saint-Germain, essa conexão com a chama violeta, essa conexão com o espectro lilás, tá? Essa daqui é uma meditação e eu vou mostrando para vocês, né, de forma bem básica, como que seria, tá? Então aqui a gente tem o desenho, né? Aqui é uma Uma mandala, mandala, né? uma mandala. A gente vai ter o desenho do sétimo chakra, tá? É o bem no topinho da cabeça aqui. Mandala de 1000 pétalas. É exatamente a mandala das 1000 pétalas. E aqui tem ela desenhada, né? E aí que eu vou ter no seu ponto principal, no seu ponto central, uma ponta de Cristal. cristal. Aqui eu trouxe um modelinho para vocês verem, tá? O que que essa ponta vai promover para mim? Ela vai promover uma conexão com todas as minhas divindades, tá? Uma conexão profunda com as energias que eu quero trabalhar, que é as energias de renovação, as energias de conexões com essas divindades, que eu consiga, primeiro, me conectar com elas e depois me equilibrar e depois eh, me equilibrar e depois me efetivamente edificar, crescer, evoluir, né, com essas conexões. Aí do lado, eu vou ter duas velhinhas, a velhinha branca e a velhinha lilás. Essas velhinhas, elas vão trabalhar a velhinha branca, a intensificação dessa conexão com o divino, tá? E a velhinha lilás, ela já vem num outro propósito, de eu me conectar efetivamente com a chama violeta, né? E o que que eu peço nessa hora? Eu peço para que seja trabalhado e que seja transmutado, transformado tudo que eu não quero mais carregar. Toda a energia atuante que de alguma forma eu não quero mais trazer comigo. Aí a gente coloca energias de medo, angústia, desespero, sentimentos de ódio, de vergonha, pensamentos de inveja, de discórdia, pensamentos e sentimentos que me desequilibram no meu íntimo. Às, Naquela escala Hawkins, seria os que estavam lá embaixo, né? exatamente. No desenho aqui passado, né? Seriam as energias que estão aqui embaixo. Energias que de alguma forma me desequilibram e me tiram do meu eixo magnético. Qual internet você está usando aí? Oh, deixa eu ver. Talvez esteja travando. Espera só um pouquinho. Eu vou trocar a internet então, tá, gente? Só um minutinho.
Gente, desculpa, viu? A gente está passando por uma instabilidade aqui no bairro. Aqui a gente está em São Paulo, né? E choveu muito, o dia todo praticamente. Principalmente agora no começo da finzinho da tarde, comecinho da noite, aí choveu ainda mais, tá? Então, peço desculpa para vocês. Bom, vamos continuar, né? Então, essa chama violeta, ela vem justamente para isso, para eu queimar todo e qualquer sentimento, pensamento, conexões espirituais que de alguma forma estão me desequilibrando. Aqui eu tenho um exemplarzinho dessa velhinha, tá? Tanto dela na chama violeta, como na conexão com o divino. As duas, o parzinho delas, tá? É que nem eu te falei, cada uma vai ter uma função. A branquinha vai potencializar, ela vai trabalhar junto com a ponta de cristal e vai potencializar essa minha conexão com o divino, com quem eu chamo de Deus, com quem eu chamo de Senhor. E a chama violeta, ela vem exatamente para isso. Ela vem para junto da drusa de ametista, né? E o colar de ametista. Vira a blusa pra É. frente. Aí. E o colarzinho de ametista, que o colar eu visto ele. Eu coloco ele no meu pescoço e visto ele. As outras eu posso manter aqui, né, conforme está o exemplo, ou aonde eu sentir, né, mas deixando sempre próximo de mim, tá? E aí eu vou trabalhar justamente isso. Eu vou trabalhar essa transformar, vou trabalhar esse mudar. E é isso que a gente pede nessa mandala, para que tudo seja transformado, tudo que me desequilibra, né? Seja transformado, seja encaminhado, seja. Ah, tá chegando o meu colarzinho aqui. Aqui. Me vestindo, me vestindo com a ametista, com o colar de ametista e ainda com os dois, né? A chama e a drusa. Bom, o colar em mim vai trabalhar exatamente isso e ele vai ser o que compõe esse coreto, né? Então ele vai trabalhar essa energia do mudar em mim. Então, se eu quiser, depois da meditação, continuar com esse colar aqui, que ele possa continuar agindo, que ele possa continuar reverberando esse sentimento de mudança, perfeito, vai me ajudar muito. E aí eu deixo a mandala ativa, tá? Deixo ela sempre ativa e peço para que quando eu estiver encerrando ela, que ter- ela, ela esteja ativa até completar todo o seu trabalho e que depois todas as energias ali sejam encaminhadas e voltem para o seu lugar de merecimento e pertencimento, tá? Essa mandala ela é extremamente potente para trabalhar energias que eu às vezes até desconheço, energias que estão tão dentro do meu íntimo que eu não tenho mais percepção de que é algo que desequilibra, mas está lá. Tá? Então é muito bom deixar ela sempre ativa, é muito bom sempre trazer ela, né? Ativar ela e pedir para que ela seja trabalhada. Eu acredito que essa mandala, essa meditação é a mais compatível com a época que a gente está passando. Lembrando que se eu quiser fazer essa mandala e queira trabalhar algo coletivo, por exemplo, eu quero transformar toda a violência do meu bairro, eu quero transformar todas as pessoas que estão brigando, se desentendendo, eu também posso usar isso, tá? Potencializando ela para uma comunhão entre povos, uma comunhão entre irmãos. Eu tenho essa potencialidade e essa mandala é feita para isso, para que possa ser transformada essa ação, tá bom? Bom, gente, sobre a Páscoa, a gente tá finalizando, tá? Peraí que surgiu uma perguntinha. Pode sim, Cris, não tem problema. Você pode, a Cris perguntou se ela não tiver a mandala, ela pode riscar um círculo e pôr os elementos e os testemunhos. Sim. Lembrando que a potencialidade disso seria para transformar, para mudar, mas vamos dizer assim, né? Os elementos vão potencializar
o que tiver sendo trabalhado, tá? Mas se eu quiser fazer uma meditação, se eu quiser fazer uma oração e colocar essas intenções, a ação é extremamente próxima, tá? Você fique tranquila com isso. Aí com os elementos eu potencializo, tá? Com os elementos eu consigo trazer força e mais robustez para o que está sendo emanado, para o que está sendo pedido, tá bom? Mas fica tranquilo, que sempre dá certo. Ainda mais quando é coisa de luz, sempre dá É, certo. com intenção, né? É, quando é coisa de luz com intenção, e ainda mais nessa época, que é totalmente facilitadora para essa comunhão entre povos, transformações, tudo que já foi dito, tá? Então é muito especial. Bom, gente, agora eu vou falar sobre a agenda de cursos que a gente está promovendo. Espera só um pouquinho aqui que temos. Ah, perfeito. De nada, querido, de nada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a agenda de cursos que a gente tá passando, tá? Que a gente está, que as inscrições ainda estão abertas. Então, agora, dia 29/4, a gente tem o curso sobre 3Cs. A gente é um curso de 5 a 6 semanas, aproximadamente. E ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar, como o próprio nome dele diz, cores, cristais e chakras. Então, a gente fala um pouquinho sobre o porquê que cores, cristais equilibram os chakras, quais são as cores, quais são os melhores cristais para cada chakra. E a gente explica um pouquinho sobre o chakra, sobre os espectros das cores, que nem eu passei agora sobre o violeta, mas sobre os sete espectros das sete cores que são dos chakras e os cristais associados. E esses cristais a gente vai trabalhar no campo físico, no campo mental, emocional e espiritual. Então a gente não faz uma coisa básica, tá? Nesse primeiro curso são 30 pedras. Nesse primeiro módulo são pedras mais comuns, então são pedras mais do nosso dia a dia, mas eles vão trabalhar, todas essas pedras vão trabalhar com essa potencialidade, tá? De mostrar esses quatro corpos e toda a sua ação em cima deles, tá? É muito legal, a gente está encerrando a segunda turma agora, segunda-feira, e estamos animados para a próxima turma, tá? Que ela venham com muitas dúvidas, com muitas ideias e que a gente consiga é, passar um pouquinho do que a gente sabe, né? Para todos que estão aí. Outro curso que a gente tá em aberto também, com as inscrições em aberto, é o curso Práticas Mágicas. Ele vai começar agora dia 2 de maio e esse curso é um pouquinho diferente. Nesse curso a gente vai falar sobre é, magias, de um modo geral, e qual a aplicação de todos os elementos para eu compor uma magia. Então, por exemplo, na foto de divulgação, a gente tem uma estrela de 5 pontas, e a gente tem cianita azul, tem vassoura de bruxa, tem Turmalina preta. turmalina preta, tem sal grosso, tem vela preta. A gente vai passar primeiro o porquê, o que que é essa estrela de 5 pontas, o que que é essas cristais que estão aí e todos têm sentido, saibam disso, né? E também, depois que eu fizer toda a ritualística, tá bom, eu montei isso. Ai, que bonito, né? Então agora eu tenho uma estrela de 5 pontas, toda riscada com cianita azul, as pedras pretas fazendo a parte, mas o que que é isso, né? Qual o fundamento disso? E depois disso, qual o encantamento, qual as ordens mágicas que eu tenho que colocar aí para que faça efetivamente o efeito que eu quero? Então, isso é um curso que a gente está dando de práticas mágicas. A gente está conversando aqui, eu e a Simone. Vão ser cerca de 10 mandalas próximas dessa daqui, parecidas com essa, que a gente vai mostrar para vocês o que é primeiro, né? O porquê de cada elemento que está aí, e vamos fazer também a composição desse elemento, a montagem das mandalas, né? Das magias. E depois a gente faz a parte de encantamento, depois a gente faz a parte de, de ordens mágicas para que a coisa aconteça, É para que a coisa, ativação, a né? ativação, né, para que as coisas aconteçam e tenham a efetividade que a gente espera. Uma outra frente que a gente tem é esse sorteio. A gente tem uma parceria com Amor Entre as Mãos.
Para quem acompanha um pouquinho o canal aqui, eles participaram da aula da live anterior, explicaram um pouquinho sobre geometria sagrada. São dois grandes terapeutas e trabalham muito com o mundo pet. E aqui a gente tem essa promoçãozinha. Primeiro, o que que você ganha, né? Essa comunicação intuitiva entre você e o seu pet, tá? E aí ele pode estar nesse plano ou em outro, tá? Vocês fiquem tranquilos com isso. Então seria essa comunicação, seria esse contato com esse serzinho. E para você ganhar isso, você tem que primeiro seguir as duas páginas, seguir a Cristais para a Vida, seguir Amor Entre as Mãos e marcar três amigos. O arrobinha de três amigos no comentário do post. Aí você está apto e validado para ganhar essa comunicação, Participar do sorteio, participar do né? sorteio e ganhar essa comunicação aí. Tá bom, gente? Seria esse daqui. E a próxima aula a gente vai falar sobre mandalas, tá? Mandalas, Ah, com geometria é, sagrada, é, com os cristais, isso. entendendo um pouco, misturando um pouco a questão da radiestesia com os cristais, Uhum, numa mandala, né? isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre sobre mandalas de modo geral, com um pouquinho de radiestesia e cristais, tá bom? Vai ser na próxima sexta. Lembrando que ela vai ser a última aula que a gente vai dar na sexta-feira, porque depois esse curso aqui de práticas mágicas, ele vai ser ministrado às sextas. Então a gente vai trocar um pouquinho o horário do curso Com a aula aberta. com a aula aberta. Então a aula vai para quinta-feira e o curso a gente mantém na sexta. E a gente tenta manter essa prática, né, até o fim. É, vai variando, às vezes a É, pessoa pode assistir num dia, não pode no isso, outro, e isso aí. assim a gente vai E assim fazendo a gente uma vai fazer mescla. uma mescla. Vamos definir, né, mas seria isso. Então, por causa desse curso de práticas mágicas, a gente altera um pouquinho, tá? De sexta para quinta e mantém o curso às sextas. Então, só para fechar, para utilizar essa energia da renovação da Páscoa, esteja com com a sua ametista durante esses dias aí, Hum. perto de você, na sua mesa, na cabeceira da sua cama. Pode usar uma pulseirinha, pode usar um brinquinho se você quiser, o colar, que vai trazer justamente a sintonia com esse período de renovação, É isso aí. tá? Só não vai ficar com ela assim por longos períodos. Isso. É sempre a gente tem sempre um foco, né? De Uhum. 3 dias, quatro É. dias e troca por uma outra pedra. Para esse período específico da Páscoa, né, que vão ser essa semaninha e mais principalmente esses 3 dias que vem, né, sexta, hoje, sábado e domingo, mantenha a ametista próximo, tá? Ela é uma pedra que ela está muito atrelado a tudo que está acontecendo nessa ritualística de Páscoa e ela vai ajudar a gente a edificar, vai ajudar a gente a se livrar, né, de tudo que a gente não quer mais estar com a gente e trabalhar intimamente essa renovação. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer a presença de todos aqui. A gente sabe da dificuldade que é, mas fica muito feliz com quem está aqui com a gente, com quem segue o canal. Gostaria de quem não segue ainda, siga o nosso canal. Essa aula vai estar lá no YouTube, então vai estar disponível para vocês. Siga, compartilha, indica para os amigos. É um trabalho que a gente está se dedicando muito e está sendo muito legal ter essa troca aí toda semana. Tá bom, gente? Muito obrigado e até mais. Gratidão, beijo. Qualquer dúvida, deixa lá nos grupos pra gente. Isso, qualquer dúvida a gente responde lá nos grupos, tá bom? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa. Prontinho.